Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Privilégio estar com vocês nesta noite. Privilégio estar com o pastor Sérgio mais uma vez. E a minha expectativa é que esse tempo seja um tempo abençoador para todos nós. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versos que estão aí entre 7 a 15. Esta é uma fala do esposo à sua esposa, e nesta fala tem alguns princípios que eu gostaria de destacar nesta noite. Verso 7 diz assim: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Versículo 9: Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com o sol dos teus olhares, com a sua pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. Manancial recluso, fonte selada. Versículo 15. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Eu queria inicialmente convidar você para fazer uma viagem comigo. Nós vamos entrar no túnel do tempo. Vamos decolar nas asas da imaginação e vamos voltar ao berço da humanidade. E vamos contemplar essa cena. Lá está o homem, criado pelo Deus perfeito, criado perfeito, colocado num lugar perfeito, tendo perfeita comunhão com Deus. Deus falava com ele, face a face. Deus deu a ele, inclusive, o privilégio de ser o gestor da criação, de dar nome a todos os animais. Agora imagine você que um dia Deus chegasse para esse homem, perguntando assim para ele: e aí, como é que foi seu dia? E ele respondesse: não foi legal. Aliás, tu me deste a tarefa de botar nome aos animais e eu fiz isso. Só que não encontrei ninguém parecido comigo. Ninguém que pudesse me atender. Ninguém que pudesse corresponder comigo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Para todos os animais eu encontrei um par, para mim não. Pense você que o anjo Gabriel tivesse escutado essa conversa. E muito inconformado, perguntasse assim: mas Deus, este homem foi criado perfeito, pelo Deus perfeito, tendo sido colocado num lugar perfeito, tendo perfeita comunhão contigo, ainda está insatisfeito, ainda quer mais alguma coisa? Ora, isso não passa de pura imaginação infundada, porque os fatos são outros, a realidade é outra. Porque quem descobre que alguma coisa não está legal, não é o homem, é o próprio Deus. Não é bom que o homem esteja só. E aí nasce o casamento. Não no coração do homem, no coração de Deus. Não na terra, no céu. De tal maneira que o casamento é uma instituição não humana, mas divina. E quando Deus faz o homem dormir,
e tira da costela dele, e diz Agostinho, não tirou da cabeça para não mandar nele, não tirou dos pés para ser mandada e comandada e escravizada por ele, mas tirou da costela para estar do lado dele, debaixo do braço para ser protegida por ele, pertinho do coração para ser o centro dos afetos dele. E quando Adão acorda do seu sono, ele viu a Miss Universo do seu lado. É bem verdade que só tinha ela. Mas exclamou, esta sim, afinal, é carne da minha carne, osso dos meus ossos, por isso chamasse-a varoa, porquanto o varão foi tomado. Entretanto, esse casamento que foi instituído por Deus para ser uma fonte de felicidade, para ser um jardim engrinaldado de flores, pode se transformar num deserto. Você e eu podemos fazer do casamento um campo verdejante, um território arenoso, cheio de espinhos. Cenário da nossa liberdade, ou a masmorra da nossa escravidão. Fonte do nosso prazer, ou o território do nosso maior desgosto. Você escolhe. Se um dia você visitar Israel, e eu recomendo que faça isso, visite o Museu Yad Vashem, o Museu do Holocausto. Museu que retrata o drama que os judeus viveram na Segunda Guerra Mundial. Ali tem um departamento do museu dedicado às crianças. 1,5 milhão de crianças foram mortas na Segunda Guerra, trucidadas no Holocausto. E você, ao entrar naquele museu, na área infantil, está tudo escuro. E há ali 1,5 milhão de velas acesas. E ao você entrar, segurando num corrimão, você vai escutando a chamada das crianças que foram mortas. E via de regra, quando você chega do outro lado, você tem algumas lágrimas, certamente, cobrindo o seu rosto. Ali não tem 1,5 milhão de velas acesas. Ali tem 5 velas acesas. Mas num jogo de espelhos, você vê 1,5 milhão de velas acesas. Isso me leva à lenda da casa dos 10 mil espelhos. Diz a lenda que essa casa, que tinha 10 mil espelhos, quem entrasse ali se via multiplicado 10 mil vezes. E então diz a lenda que um cachorrinho faceiro, serelepe, caminhando pela rua, atraído por essa casa, entrou. E quando entrou, ele ficou encantado, porque ele viu 10 mil carinhas sorrindo para ele. E ele disse, esse é o melhor lugar do mundo, eu sempre quero voltar aqui. Diz a lenda que pela mesma rua também caminhava um cachorrinho rabugento, de mal com a vida, rosnando para quem aparecesse para ele, arreganhando os dentes para quem encontrasse a ele pelo caminho. Atraído pela casa, também entrou. E quando ele entrou, se deparou com um quadro horrível. Ele viu 10 mil carinhas rosnando para ele, arreganhando os dentes para ele. E ele disse, esse é o pior lugar do mundo, eu nunca mais quero voltar aqui. Ora, a lenda é autoexplicativa. Você e eu nos reproduzimos dentro da nossa casa. A nossa casa tem a nossa cara. A nossa casa reflete quem nós somos. Se você é uma pessoa otimista, alegre, bem-humorada, feliz, a sua casa respira isso. Mas se você é uma pessoa que murmura, que reclama, mal-humorada, deprimida, está sempre de mal com a vida e com as pessoas, a sua casa vai ter exatamente esse clima. Você decide. Você escolhe. O texto que nós lemos vai falar de princípios para um casamento feliz. E eu queria que você, então, atentasse para esses princípios. O primeiro princípio está no versículo 7. É o princípio do elogio. Tu és toda formosa, querida minha,
e em ti não há defeito. A primeira coisa que eu sinto, e talvez você também ao ler esse texto, é o seguinte: parece que esse cara morava na Lua. Ah, morava no outro planeta, não é possível. Ou você chega à conclusão que ele não está sendo honesto. Porque eu pergunto para vocês, depois de Adão e Eva, exceto Jesus, alguém pisou nesse planeta sem defeito? Existe essa pessoa? Você tem o endereço dela? Dá para me dar o CPF dela? Ora, se não tem ninguém sem defeito, por que eu disse isso? Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Por uma razão muito simples. O amor não se concentra nos defeitos, o amor se concentra nas virtudes. Se você ficar ligado, atento, concentrado, apenas nos defeitos do seu cônjuge, eu vou lhe dizer que você vai ficar tão ocupado que vai não ter tempo para fazer mais nada. Seu papel não é identificar os defeitos do seu cônjuge para tentar melhorá-lo. Seu papel é identificar os pontos positivos do seu cônjuge e destacá-los. Você ajuda mais o seu cônjuge com uma crítica positiva do que com 1000 críticas negativas. Um adágio popular: você pega mais moscas com a gota de mel do que com um barril de fel. Em outras palavras, o seu papel no casamento não é o papel do detetive. Ficar vasculhando a vida do seu marido, da sua mulher, para detectar ou descobrir algum ponto falho. E então destacá-lo. Não. Nem seu papel não é o papel do arqueólogo, ficar cavucando o passado do seu cônjuge para descobrir alguma coisa, para tentar entender o presente e iluminar o futuro. Também não. Seu papel é identificar quais são os pontos positivos e enaltecê-los. Deixa eu dizer outra coisa. Que o seu marido, que a sua mulher estão sendo elogiados, eu não tenho dúvidas. A pergunta é por quem? Por quem? Porque se você não está vendo nada para elogiar, alguém está vendo. E mais, está elogiando. Agora pense você, seu marido ou sua mulher saindo de casa, não recebe um elogio, aliás, não recebe nunca um elogio, e sai de casa e é coberto de elogios. Olha o desarranjo que isso produz. Agora outra coisa. Note que o elogio não é indireto. Ele não está elogiando a sua amada para os amigos. Que eu conheço marido que elogia a esposa para os amigos. A minha mulher é uma bênção. Coitadinha, nunca escutou isso dele. O meu marido é uma bênção, mas ele nunca ouviu isso dela. Ele está falando para ela: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Está olhando os olhos dela e fazendo elogio. Agora eu sei que vocês que estão aqui são pródigos em elogios, eu não tenho dúvida disso. Não é verdade? Por exemplo, qual foi a última vez que você elogiou seu marido por ele ser um homem honesto, íntegro, trabalhador? Você nunca passou vergonha com um cobrador batendo a porta da sua casa e envergonhando você diante dos seus filhos. Aí vocês dizem: mas isso é mais obrigação dele. É verdade, mas tem muito marido que envergonha a esposa porque não é honesto. Qual foi a última vez que você elogiou sua mulher? Porque você pode receber uma visita de surpresa, sem passar vergonha. Porque a casa está em ordem, não passou um tsunami por lá. Ah, mas isso é mais obrigação dela. Mas tem muita mulher que a casa é uma bagunça. Elogio. Nós precisamos cultivar elogio. Aí você, mas isso é bobagem. Até na igreja eu escutei isso. Não, a gente não pode elogiar não, porque senão o elogio produz soberba. Bobagem. Bobagem, lê a Bíblia. A Bíblia está cheia de elogios. Lê as cartas de Paulo.
Paulo cobre seus companheiros, seus cooperadores de elogio. Você e eu temos necessidades da alma que precisam ser supridas. Então aprenda a elogiar. Pastor, mas é complicado. Elogie então pelo menos pela fé, pelo amor de Deus. Elogie. Faz parte do princípio de um casamento feliz. Deixa eu ilustrar isso melhor. Vamos imaginar, você sabe que o homem é um ser meio complicado, sabe? O homem não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. O homem não é preso em determinados detalhes, não é verdade? Você vai a uma festa de casamento, por exemplo, com seu marido, com a sua mulher, aí pergunta para o maridão assim, aí, como é que foi a festa? Ele responde assim, foi jóia. E aí não tem mais nada a acrescentar, é isso mesmo, só isso. E é tudo isso. Aí pergunta para a esposa, como é que foi a festa? Ela diz, você precisa de ver o arranjo que tinha em cima da mesa. Olha, a renda do véu da noiva era uma coisa internacional. Ela sabe detalhes, ele não sabe nada, ele não viu nada, ele não percebeu nada. Ela vê tudo, percebeu tudo. Agora, pense você que essa mulher recebe o convite com o marido, é claro, para ir naquele casamento do ano. Sabe aquele casamento que você gasta o dinheiro do mês inteirinho num vestido? Eu sei que vocês não fazem isso. Eu não estou nem falando da bolsa, né? Porque aí precisa de uns 6 meses de salário. Aí a mulher compra aquele vestido do ano, vai no salão, torra a cabeça 2 horas numa chapinha, chega em casa, entra no quarto e sai como uma princesa. O santo homem não viu que ela está com roupa nova, não percebeu que ela está com penteado novo, nem percebeu que ela está com a bijuteria chique do dia. O negócio dele falou, não, mulher, vou chegar atrasado desse jeito, olha, vão logo. Ela chega lá elogiada por todo mundo na festa, do marido, ela não recebeu um elogio. O que você acha que ela está sentindo? Mesmo coberta de elogios na festa? Frustrada. Porque a pessoa mais importante da vida dela, que deveria ter elogiado, não conseguiu notar nada. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Primeiro princípio, um casamento feliz, o elogio. Vamos ao segundo princípio. Olha o versículo 9 comigo. É o princípio do romantismo. Arrebataste-me o coração, minha irmã noiva minha, arrebataste-me o coração com o sol dos teus olhares, com a sua pérola do teu colar. Notem vocês a linguagem de êxtase. Arrebataste-me o coração. Você se lembra do namoro, não lembra? O coração acelerava, a mão ficava um pouco gelada, havia brilho nos olhos. Você ficava assim, 4 horas, olhava no relógio, meu Deus, parece que foram 5 minutos, passou tão rápido. E aí você percebe uma coisa, que diz os entendidos que o homem gosta de olhar e as mulheres gostam de ser olhadas. As mulheres gostam de detalhes e os homens não conseguem enxergar detalhes. Porém, o homem romântico, sabendo que a mulher gosta dos detalhes, fica atento a eles. E você percebe que ele está destacando 2 coisas. Uma inerente, o olhar, e um adereço. A pérola do colar. Eu não estou olhando o colar todo não, eu estou destacando uma pérola do colar. Sabendo que a mulher gosta de detalhes, um homem romântico é preso aos detalhes. Agora notem isso. A nossa geração parece que está desaprendendo esse negócio de romantismo. Há poucos dias eu escutei uma mulher dizendo assim, pastor, parece que os homens hoje ficaram todos casca grossa. Acabou o romantismo.
Acabou o cavalheirismo. Eu sei que vocês aqui são românticos. Não estou falando por causa disso. Por exemplo, eu sei que você leva flor para sua esposa, mesmo sem ser aniversário dela, mesmo sem ser aniversário de casamento, mesmo sem ser aniversário da sogra. Eu sei que vocês levam de vez em quando a florzinha. Não é verdade? Por exemplo, maridão, todo mundo aqui abre a porta do carro para a esposa entrar, correto? Claro. Chega no restaurante, nem espera o garçom puxar a cadeira, o próprio marido faz isso. Não é verdade? Que é assim? Há poucos dias eu fui convidado para um jantar e o casal que estava me levando, obviamente eu fui no banco de trás, né? Banco de trás. E quando eu saí, eu virei, me postei à frente à porta da esposa e perguntou, mas você não vai descer? Ela me respondeu, eu nunca precisei abrir a porta do carro. Eu falei, toma, aprende. Ué. São pequenas coisas, são pequenos gestos, mas que descrevem romantismo. E romantismo não é apenas na época da lua de mel, não, gente. Isso é uma prática que se cria, que se desenvolve ao longo da vida. É investimento que se faz ao longo da vida. Eu estava lendo acerca de um senhor de 80 anos, que era o cliente mais assíduo à floricultura do seu bairro. E todo sábado ele ia lá e pedia para o dono da floricultura, eu quero o melhor buquê de rosas que você tem. E o homem fazia com todo carinho. Semana após semana, mês após mês, ano após ano. Até que um dia o dono da floricultura, não podendo conter a sua admiração por aquele senhor, já de cabelos brancos, de 80 anos, diz, rapaz, a sua mulher deve ser a mulher mais feliz do mundo. Eu tenho muitos clientes, mas ninguém igual a você. Tão assíduo como você. Tão zeloso e cuidadoso como você. Acho que a sua mulher deve ser muito feliz ao receber essas flores há tantos anos, há tanto tempo. E ele respondeu para aquele floricultor, não, a minha mulher nem sabe. Falei, como assim não sabe? Você leva flor para ela toda semana e ela não sabe? Não, não sabe. Mas como assim? É que ela tem Alzheimer há muitos anos. E ele disse, bom, se ela tem Alzheimer e não sabe que é você quem leva flor para elas, por que você leva então? E ele respondeu, ela não sabe mais quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Eu sei muito bem quem ela é. Casamento exige investimento, irmãos. Investimento. E o romantismo é isso. É você investir. É você ser cavalheiro. É você ser atencioso. É você ser amoroso. Dizem os entendidos que se o homem é atraído pelo olhar, a mulher é atraída por aquilo que ela escuta. Portanto, não tem nada que machuca mais uma mulher do que palavras duras. Homem casca grossa. Homem que trata a esposa sem delicadeza. É por isso que, numa pesquisa que eu já fiz várias vezes entre os casais, sabe qual a conclusão que eu cheguei? E tem isso registrado nos livros. Que 98% das mulheres reclamam das mesmas coisas. 98%. Sabe qual é a minha tristeza? É que eu acho que eu estou incluído nessa estatística. 98% das mulheres reclamam de falta de carinho. Mas tem, claro, a contrapartida, viu? 95% dos homens também reclamam das mesmas coisas. 95%. Os homens reclamam de falta de sexo. A mulher não procura nunca, ou quase nunca. E aí você vai entender os dados. O homem não dá carinho,
A mulher não procura para o sexo. A mulher não procura para o sexo. O homem não dá carinho. E os dois passam fome no banquete. Mas muito da falta da qualidade da vida conjugal tem a ver com falta de carinho, de afeto, de ternura, de romantismo. Por exemplo, depois de um dia estressante, como é que eu reencontro de vocês? Desabafar das agruras do dia? Eu dou um abraço, dou um beijo, palavras de afeto, de ternura. Porque às vezes as pessoas até são educadas e polidas com os de fora, mas quando chega em casa despeja todo o estresse do dia. Aí machuca ainda mais. Me lembro daquele camarada que era vendedor ambulante. Sabe aqueles vendedor de chamava de mascate? Saía com a mala cheia de produto, vendendo de porta em porta. Esse camarada um dia chegou na sapataria e perguntou para o vendedor assim: tem sapato Vulcabras aí? Só os cabeças brancas sabem o que é sapato Vulcabras. Aí o dono falou: tem, sim, senhor. Aí você sabe que todo vendedor de sapato, ele é estratégico. Ele olha para o pé do cara, já dá uma olhada no número. Ele traz 3 números, para não perder a viagem. Aí o número do cidadão era 41. Ele trouxe um 41, 40 e um 39. Aí o cara botou o 39, os dedinhos ficaram tudo enrugados assim. Ó. Aí o cara falou: esse aqui que eu quero. Não, cara, esse aí é 39, o seu número é 41. Não, eu quero é o 39. Botou o sapato no pé e foi embora. Já com o sapato ali mesmo. O vendedor não entendeu nada. Passado um ano, o mesmo vendedor chega na mesma loja, procura o mesmo comercial, o mesmo atendente, diz: tem sapato Vulcabras? Tem, sim, senhor. Ah, me lembro de você, seu número é 41, não, eu quero um 39. Botou o sapato, dedicou tudo enrugado, foi embora. Terceiro ano, volta na mesma loja, procura o mesmo vendedor, tem sapato Vulcabras? Tem, sim, senhor. Falou: rapaz, ó, eu sei quem é você, me lembro de você, seu número é 41, não, eu quero um 39. Ah, não, você vai me explicar. Você tem que me explicar isso. Que negócio é esse? Que segredo é esse? Qual o problema? Você gosta de sofrer, cara? Que é isso? Você quer que eu explique mesmo? Quero. O negócio é o seguinte: sabe por que eu uso esse sapato apertado? Por uma única razão, cara. Eu preciso, pelo menos, ter um alívio na vida quando eu chego em casa. Tirar esse sapato é o único alívio que eu tenho na vida. Se eu não tiver esse alívio, não tem alívio nenhum na vida. Tem muita gente usando sapato apertado por aí, viu? Fica esperto. Então, deixa eu dizer para você, a sua casa tem que ser um lugar de alívio, refúgio, abrigo, o ninho mais gostoso para viver, o ambiente mais acolhedor e aconchegante para o seu coração. Você tem que tratar a sua mulher, você tem que tratar seu marido com tamanha ternura que ele e ela tenham pressa para voltar para casa, para vocês estarem juntos. Vocês não podem perder aquele êxtase, aquele arrebatamento. O versículo 9 destaca com tanta beleza. Mas vamos ao terceiro princípio, versículo 10. Confira aí. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos, que toda sorte de especiarias. O terceiro princípio é o princípio do amor. Quem já leu aqui o livro de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor? Alguém já leu? 5 Linguagens do Amor, ok? Essa palavra amor, diz Gary Chapman, não é entendida por todo mundo do mesmo jeito. Ele diz que para algumas pessoas, amor é você dizer eu te amo. Se você não falar para sua mulher eu te amo, você pode fazer e acontecer que ela não vai se sentir amada. Porque a linguagem dela é a verbalização do amor.
Para outra pessoa, amor é serviço. Se você não ajudar a lavar a louça do jantar, você não ama coisa nenhuma. Não adianta você fazer discurso. Porque a linguagem que a pessoa entende é serviço. Para outra pessoa, amor é tempo de qualidade. Se você não reserva tempo para estar perto, para estar junto, você não ama coisa nenhuma. Para outra pessoa, em quarto lugar, amor é toque, é beijo, é abraço, é a pessoa sensitiva. Se você não é grudento, você não ama coisa nenhuma. Para outra pessoa, em quinto lugar, amor é cartão de crédito. Se você é um marido munheca, mão de vaca, pão duro, então você não ama coisa nenhuma. Agora, notem você que quando você ama, 3 coisas acontecem. Primeiro, quem ama, declara que ama. Não dá para mais escondido. E eu não vou falar hoje, porque hoje, encontro de casais, eu tenho certeza que já aconteceu algumas coisas por aí. Mas qual foi a última vez que você olhou nos olhos da sua mulher ou do seu marido e disse, eu te amo? Mas não é aquele te amo assim, desencargo de consciência, não. Não é te amo igual papagaio também, não. Eu te amo, olhando nos olhos. Pastor Sérgio, uma das frustrações do meu pastorado, porque o primeiro cerimônia de casamento que eu fiz, lá em Bragança Paulista, começando meu pastorado, lá nos idos de 82, depois de um ano que eu fiz a cerimônia, o casal voltou ao meu gabinete. E a mulher estava brava, muito brava. E ela me disse assim, pastor, a última vez que o meu marido me falou que me ama foi aqui no dia do casamento. E ele olhou para ela desconfiado e falou, mas precisa falar de novo? Ué, não falta nada para você? Coitadinho. Não tinha entendido nada. Pior do que esse, foi aquele que disse lá no altar assim, olha, hoje eu estou te avisando que eu te amo. Se um dia eu me arrepender, eu te aviso. Vamos encurtar a conversa, porque é melhor ficar calado. Quem ama, declara que ama. Segundo, quem ama tem tempo para a pessoa amada. Se você ama sua mulher, se você ama seu marido, você quer estar perto. Você procura tempo para estar perto. Você tem tempo. E deixa eu ilustrar isso com experiência pessoal. Eu fui pastor solteiro 5 anos. E no ano de 1985 eu fui para Vitória. Em 1986, nós recebemos lá em Vitória a reunião do Supremo Concílio da nossa igreja. Nós somos os hospedeiros do Supremo Concílio. E era mês de julho. Aí um colega de turma, reverendo Elquias, que era pastor numa cidade do sul do estado, cidade de Iuna, chega para mim e diz assim, você pode pregar na minha igreja esse ano? Eu peguei minha agendinha, olhei para lá, olhei para cá, chegando à igreja, tanta coisa para fazer. Pastor, esse ano eu não posso. E estava sendo honesto com ele. Só que naquela semana do Supremo Concílio, tivemos uma concentração lá em Vitória. Caravanas de várias cidades do estado foram para lá. E uma jovem muito bonita da igreja dele também foi. E eu conheci essa jovem. E essa jovem bonita é minha esposa há 29 anos. E eu fui na igreja daquele pastor amigo 9 vezes naquele ano. 9 vezes. Eu não tinha agenda. Mas eu fiz agenda. Quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Terceiro, quem ama, procura agradar a pessoa amada. Não dá para amar e fazer da vida do outro um inferno. Não dá. Já leram por aí que o camarada matou por amor? Eu não quero ser amado assim. Vocês assistiram tantas cerimônias de casamento, não já? O pastor já fez tantas outras. E tem hora que o pastor está ali na frente, se não botar o microfone, só o pastor escuta as promessas dos noivos. E tem hora que parece que eles prometem assim um para o outro. Eu te prometo que a partir de hoje eu arrebento com a sua vida. Eu te prometo que a partir de hoje seus nervos vão ficar em frangalhos.
Ah, eu te prometo mais, que você não dorme mais uma noite sequer sem Lexotan. Parece que tem gente que está prometendo isso. A vida vive um inferno. Há pouco tempo eu recebi no meu gabinete pastoral uma moça, seus 20 e poucos anos, 25 anos, com a palma da mão rasgada, chorando. Quando ela acalmou um pouquinho, eu falei, filho, o que está acontecendo? Ah, pastor, estou numa terrível crise conjugal. Olha o que o marido me fez. Ele me agrediu, me machucou, me feriu. Falei, quantos anos de casada, filha? 3 meses, pastor. Ué, mas como assim? 3 meses? Já está nesse tudo? Nota de rodapé aqui, irmãos. Nota de rodapé. Pai e mãe deviam ser mais presentes e mais participativos e interventores, inclusive, no namoro dos filhos. Eu não sei qual é a experiência do pastor Sérgio, mas a minha experiência é a seguinte, tem 2 coisas que eu gosto de fazer. Primeiro, fazer casamento. Gosto de fazer cerimônia de casamento. Segunda coisa que eu gosto de fazer é terminar namoro ruim. Namoro ruim devia ser um culto de ações de graça quando termina. É uma festa. Ó, se o seu filho ou a sua filha chegar em casa meio macambuzo, começou a namorar macambuzo, meio tristão, fica no quarto, trancado, não fala com mais ninguém, isola todo mundo, já não sai mais com a patota da igreja, pode saber, está ruim. Está ruim. E namoro ruim é um ensaio para um casamento trágico. Eu nunca vi um namoro ruim para um casamento bom, nunca vi. Então, pai e mãe tem que interferir sim. Se o filho chega em casa, se a menina chega em casa chorando, tranca no quarto, está chorando, está triste, dá um jeito, vão interferir. Tem que terminar, vão terminar. Porque é um desastre um namoro ruim. Pior ainda é um casamento fracassado. Então, quem ama, procura agradar a pessoa amada. Não dá para amar e ser possessivo, não dá para amar e ter ciúme, não dá para amar e infernizar a vida do outro, não dá para amar e transtornar a vida da pessoa. Quem ama, procura agradar a pessoa amada. Quarto princípio. Vamos nós. Está aí no versículo 11. Os teus lábios novamente destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua e a fragrância dos teus vestidos como a do Líbano. É o princípio da comunicação. Aqui está, diz a Bíblia, a alma do casamento, porque lá em Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, você pode dar vida, você pode matar o seu casamento, dependendo da maneira como você se comunica. Você se comunica com palavras, você se comunica com silêncio, você se comunica com tom de voz, você se comunica com olhar, você se comunica com gestos, você se comunica sempre. A pergunta é como é que eu estou me comunicando com meu cônjuge? Às vezes a pessoa prefere briga do que indiferença. Alguém já disse que o antônimo de amor não é ódio, é indiferença. Dá um gelo. É ignorar. Fazer de conta que a pessoa não existe. Comunicação. E sabe o que eu acho curioso e até contraditório? É que nós vivemos no século mais empolgante da história da humanidade. Você já parou para perceber o privilégio que você tem de viver hoje? Por exemplo, 1822, quando Dona Leopoldina precisou dar um recado para Dom Pedro I, do Rio de Janeiro em São Paulo, qual foi o meio de comunicação mais rápido que ela encontrou? Quem lembra? Cavalo de corrida. Cavalo de corrida. Hoje você fala com o mundo inteiro, ao vivo e em cores, apertando um botão. Por outro lado, hoje você tem 10 mil, 50 mil amigos no Facebook e talvez poucos ou quase nenhum amigo para olhar nos olhos. Você está plugado
comunicação virtual e perdendo a comunicação real. Você vai num restaurante, tem 5 pessoas ao redor da mesa, ninguém batendo papo, todo mundo plugado no seu smartphone. Eu conheço família onde se convida para o almoço ou para o jantar pelo Zap, porque ninguém conversa mais. O símbolo da mesa está morrendo nas famílias. Mesa. Eu estava falando com o pastor Sérgio, eu me emocionei muito. Essa semana agora eu fui visitar uma tia que tinha 50 anos que eu não via, né? Que eu tenho tantos anos, tinha 8 anos quando ela não me viu mais. Ela tinha se mudado, nunca mais tinha visto. Ela tem 13 filhos, 33 netos, 40 e tantos bisnetos, morando tudo numa cidade só. Eles se reúnem todo dia praticamente. Passam por lá. E uma vez por mês, reúnem 160 pessoas só da família para um culto a Deus. Todos crentes, todos unidos, todos amigos. Achei que lindo, maravilhoso. Mas hoje nós estamos substituindo a comunicação real pela comunicação virtual. E como é que você pode se comunicar? Vamos para Tiago 1,19? O que está escrito lá? 3 princípios. Todo homem seja o quê? Pronto para ouvir. Mais o quê? Tardio para falar. Terceiro, tardio para se irar. A palavra pronto no grego é táxis. De onde vem a nossa palavra portuguesa? Táxi. O que é um táxi? É um carro de serviço que atende você que horas? Quando? A hora que você chama. Você está para o aeroporto. Chama o taxista, ele vem e diz para você assim, daqui a meia hora você fica aqui que eu te levo. Não serve. Ou é agora ou não dá. Pronto para ouvir. Deus te fez com 2 conchas acústicas externas, apenas uma língua amoralhada de dentes. Sabe o que Deus está dizendo? Escute mais, fale menos. Os divãs estão lotados, os consultórios psicanalistas estão lotados, porque nós não estamos tendo ninguém mais, nem na família, nem na igreja, para escutar. As pessoas estão ocupadas demais. Eu exemplifico. O Joãozinho chega da escola e diz assim, papai, mamãe, pode me ajudar no exercício de matemática aqui? Pai e a mãe diz, não, menino, tem tempo não. Liga para o seu professor. Liga para o seu colega. Daqui a 10 minutos o telefone toca. Pai e a mãe correm para o telefone e gastam meia hora. Sabe o que o Joãozinho pensa? Eu não tenho o mesmo crédito com meu pai e com a minha mãe, que tem o telefone, que tem um amigo, que tem o trabalho, que tem isso, que tem aquilo. Quando ele cresce e vira um adolescente, na hora de um problema dele, a quem ele vai procurar? Quem tem tempo para ele? Os amiguinhos? Os colegas? Se você não cultivar canal de comunicação em casa, desde a infância, depois você não vai ter mais seus filhos. Alguém já disse com propriedade, quando os filhos são pequenos, eles querem ficar com os pais. Quando os filhos crescem, os pais querem ficar com os filhos. Se não investirmos tempo nos nossos filhos quando eles são pequenos, quando eles crescerem, eles não vão querer ficar conosco. Comunicação. Pronto para ouvir. Segundo lugar, tardio para falar. A palavra tardio no grego é brades. E essa palavra é uma palavra que era destinada para lerdo. Devagar, quase parando. Para retardado mental. É a mesma palavra. É aquela pessoa que você conta uma piada para ela, ela vai rir daqui a meia hora. É lento. Sabe o que o Tiago está ensinando aqui? Morda na língua. Faça alguma coisa. Mas não fale precipitadamente. Eu não sei quanto a vocês, mas eu, toda vez que falo, irritado, eu falo o que eu não quero falar. Eu acabo perdendo a causa. E eu acabo machucando quem eu mais amo. Tardio para falar. Eu fui criado na região rural.
numa região que naquela época não tinha nenhum recurso médico. E era uma região onde se virava com plantas, raízes, folhas, chás, etc. E aí eu fui acostumado com a linguagem que vocês que foram criados na cidade nem sabem o que significa. Garrafada. Garrafada é um remédio que alguém faz lá no mato mesmo, de raiz, de plantas. E aí entra uma lenda de um camarada que ganhava vida com garrafada. Mas não era para doença física, não. Era para problemas emocionais, por isso é lenda. Aí um cidadão que estava com uma crise conjugal, sabendo que esse cidadão fazia uma garrafada especial, disse, rapaz, eu preciso de um negócio desse aí, porque eu estou numa crise conjugal e eu soube que essa garrafada sua é um remédio assim infalível que resolve o problema, e é isso mesmo. E quanto que custa? É tanto. Ah, não, tá caro. Dá um desconto para mim. Não, desconto eu não dou não. Mas eu prometo que garante, que resolve. E se não resolver, eu devolvo o dinheiro. Ok. Então, como é que funciona esse negócio? O negócio é o seguinte, quando ferver o clima, quando a discussão pega fogo, quando o ambiente estiver pesado, vai lá e toma um gole. Só um detalhe, não pode engolir na hora não. Você aguenta esse negócio na boca, aguenta. Quando o clima acalmar, quando a coisa ficar tranquila, aí você pode engolir, funciona, que é uma benção. Moral da história? Quando o clima ferver, não abra sua boca. Não tente discutir e definir quem grita mais alto, quem tem decibel mais alto. Caminhão, para-choque caminhão assim, está nervoso? Vai pescar. Faça alguma coisa. Mas não entre na discussão. Porque se ferverem os dois ao mesmo tempo, todos os dois perdem a razão. E aí não funciona. Você tem que ser tardio para falar. Tardio para falar. Mas o texto prossegue diz tardio para se irar. Que você já se irou com o seu marido, com a sua mulher, eu não vou nem perguntar se. Não é se, é quando. Se você falar para mim assim, pastor, sou casado há 50 anos, eu nunca discuti com a minha mulher, eu nunca fiquei chateado com a minha mulher, eu nunca fiquei chateado com o meu marido, eu vou dizer uma coisa para você, eu vou duvidar da sua honestidade. É verdade, vou duvidar. Você é filho de Adão igual eu. Eu estava em Charlotte, na Carolina do Norte, visitando o museu do Dr. Billy Graham, e dentre as muitas histórias interessantes do casal Billy Graham e Ruth Graham, e a dona Ruth tinha falecido naquele ano que eu estive lá, uma me chamou muita atenção. Perguntaram um dia assim para a dona Ruth Graham, dona Ruth, alguma vez a senhora pensou em se divorciar do Dr. Billy Graham? Ela respondeu assim, divorciar-me dele eu nunca pensei. A vontade de matá-lo eu já tive algumas vezes. Eu acho que você não chegou a tanto. Torcer o pescoço do marido, né? Não chegou a tanto. Mas tem duas maneiras perigosas de lidar com a ira, sabia? A primeira delas é aquilo que Jay Adams chama de a ventilação da ira, a explosão da ira. Você conhece gente estupim curto? Conhece? Conhece gente que nem estupim tem, é pólvora seca pura? Você conhece gente que é igual ao leite ninho, bateu, tomou? Esse tipo de gente não tem gastrite, não tem insônia, não precisa tomar Lexotan para dormir. As pessoas explosivas ainda grossa uma voz, eu sou assim mesmo, eu explodo, depois eu fico calmo. É verdade, você fica calmo, quem fica nervoso é quem mora com você. Gente que joga estilhaço em todo mundo. Gente que machuca com as palavras. Gente que é dura no trato. Lembra do Nabal, que era duro no trato? Ninguém podia falar com ele? Tem gente assim hoje. Mas a segunda maneira errada de lidar com a ira é o que Jay Adams diz de a interiorização da ira. Congelamento da ira. É gente que não explode, mas armazena, mas guarda. Congela a mágoa,
Vai congelando, vai congelando, vai congelando, vai guardando, vai guardando. E eu que militei e ainda milito nessa área de aconselhamento há mais de 30 anos, já vi tanta coisa engraçada. O casal chega, começa a brigar na minha frente. E eu deixo. Aí um diz assim, você se lembra do que você falou, isso. E eu penso que foi enquanto estavam vindo para o gabinete pastoral. Nada, há 10 anos. Então, estava guardado lá, cozinhando em fogo lento. Que numa hora estratégica, a pessoa solta aquele negócio, e aí ferve tudo. Aí entra em erupção. E aí estraga tudo. E eu vou dizer para você que a única maneira sensata de lidar com a mágoa no casamento é todo dia zerar a conta. Todo dia. E zerar a conta que eu estou falando não é, às vezes, aquilo que se pensa de um perdão com liturgia e tudo, não. E tem gente que se não fizer a liturgia inteirinha do pedido de perdão, não vale. Ô gente, pega leve. Pega leve. Tem dia que você parece que chupou limão o dia inteiro, você está azedo. Você não aguenta nem você mesmo. Então, passa a mão na cabeça, dá um beijinho no rosto. Daqui a pouquinho você está legal de novo. Toca a vida, mais leve, mais devagar. Porque se a pessoa for pegar pesado demais o tempo todo, o casamento adoece. O casamento adoece. Eu tenho um amigo, vocês conhecem, o pastor José João Mesquita, lá de Manaus. Ele disse que quando ele se casou, ele assumiu um compromisso com a sua esposa, o seguinte: nós não vamos para a cama magoados um com o outro. Nós vamos morar juntos. Dá o que der. E ele disse que algumas vezes, um ajoelhou do lado de lá da cama, outro ajoelhou do lado de cá, coração pesado, magoado, um silencioso do lado de lá, outro silencioso do lado de cá, aquela oração do silêncio, a eloquência do silêncio. Até que um quebrantou o coração, olhou por cima da cama assim e falou: dá para me perdoar? E aí começa a orar. Porque se você levar mágoa para a cama, essa mochila pesada da mágoa, vai ter espinho no colchão. A noite fica longa. Você acorda amarrotado. A vida fica pesada. O casamento perde o brilho, perde o romantismo, perde a alegria. Então, o segredo é perdoar todo dia. Todo dia. Mas talvez você pense: ah, pastor, você está falando disso aí porque o senhor nunca viu nada complicado. E eu vou contar uma história para vocês que marcou minha vida, meu ministério. Eu visitei a missão Quacisabanto na África. Eu não sei quantos já leram. O pastor Augusto Nicodemos escreveu um livro, compilou um livro chamado Reavivamento na África do Sul. Alguém já leu esse livro aqui? 2 pessoas. Você leu também? 3 pessoas. O dia que você encontrar esse livro, leia, por favor. Reavivamento na África do Sul. Pastor Hélio Sting pregava, armava uma tenda, pregava para os Zulus, uma tribo feiticeira, animista. E num determinado dia, estava na tenda pregando, aproxima-se dele uma mulher. Aliás, dele não, sentou lá no fundo, chorando. Quando ele terminou o culto, ele foi lá falar com ela. Qual é o seu problema? Pastor, o meu problema é que meu marido é um homem violento. É um homem que vive na bebedeira. Ele chega em casa, espanca os filhos, me agride. É um inferno. O pastor orou com ela. No dia seguinte, ele estava pregando, ela senta lá de novo. Ele vai conversar com ela. Qual é o seu problema? Não tem problema. O problema é aquele inferno, aquele homem que eu tenho lá em casa. Aquele homem é uma praga, aquele homem é isso, aquele xingava o homem, falava tudo quanto é propério, etc, etc. Terceiro dia, mesma cena. Aí o pastor disse: você quer resolver esse problema? Quero. Eu não sei como, não. Vamos fazer o seguinte: você vai passar agora num souvenir, compra uma bacia nova,
Quando o seu marido chegar, falando impropérios, bêbado, bota uma aguinha morna na bacia, diz, querido, vem cá, vou lavar seus pés. Ah, mas eu não faço de jeito nenhum. Jogar água quente na cabeça dele eu jogo, mas lavar os pés dele eu não lavo de jeito nenhum. Mas você quer resolver o problema? Eu quero, mas isso eu não faço. Com muito custo ela resolveu topar a parada. O maridão chegou bêbado, falando impropérios. Querido, vem cá, senta aqui, deixa eu lavar seus pés. Ele estava tão bêbado que ele não entendeu o que estava acontecendo. Segundo dia, idem. Querido, vem cá, quer lavar seus pés. Aí ele falou, mulher, você ficou doida? Você pirou? O que está acontecendo com você? Ela respondeu, não, é que eu fui na igreja e o pastor me orientou a fazer isso. Lá, se esse homem te orientou a fazer isso, eu quero conhecer esse cara. E ele foi. Primeiro dia que ele foi, Jesus converteu o coração dele. Essa família se tornou a família mais estratégica dessa missão. Os filhos desse casal se tornaram missionários dessa missão. A filha deste casal era regente dessa missão. Essa mulher ficou morta, quase 17 horas no caixão. Quando ela estava sendo levada para o cemitério, Jesus a ressuscitou dentre os mortos. E eu ouvi pessoalmente o testemunho dela. E se você quiser ler essa história, leia no livro God Among the Zulus, Deus entre os Zulus, de Kurt Koch, onde esse e outros tantos milagres estão registrados detalhadamente. Sabe o que eu fico pensando, pastor Sérgio? Se eu tivesse sido pastor daquela mulher, naquela circunstância, se seria esse o conselho que eu teria dado para ela. Se eu não teria dito, minha filha, larga esse traste para lá. Um homem desse não merece, não. Esquece esse cara. Você trabalha, te bate, espanca os filhos. Esquece um negócio desse. Toca a sua vida. Isso me ensina uma coisa. Que quando você se comunica com amor e graça, não tem causa perdida. Não tem casamento irrecuperável. Não tem problema sem solução. Não tem. Talvez nós estamos adotando medidas erradas, mas quando nós dependemos da graça de Deus e nos colocamos nas mãos de Deus, não há casamento sem esperança. E eu quero terminar indo com você para o verso 15. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Eu quero tratar agora da questão do prazer sexual. Da questão da sexualidade no casamento. E você e eu temos que admitir que durante muitos anos esse assunto foi tabu na igreja. Nós tínhamos medo ou vergonha. E esse assunto era um assunto meio velado. E o que é maravilhoso é que a Bíblia não tem milindres para tratar desse assunto. O que a Bíblia ensina é que Deus criou o homem e que Deus criou a mulher, que Deus criou o macho, que Deus criou a fêmea, que Deus criou ambos com prazer, com capacidade de sentir prazer e dar prazer. Que Deus criou o casamento para que esse prazer fosse plenamente usufruído de forma pura, santa e deleitosa. De tal maneira que o sexo antes do casamento é pecado. É fornicação. E 1 Tessalonicenses 4 diz que quem entra por esse caminho está debaixo da ira de Deus. Que o sexo fora do casamento é adultério, é pecado. E diz Provérbios 6,32 que só quem quer se destruir comete tal loucura. Mas que o sexo no casamento é ordenança divina. É bom, é puro, é santo e é deleitoso. Então eu queria que você fosse comigo para 1 Coríntios 7, 3 a 5, porque lá Paulo trata desse assunto de forma absolutamente clara. E confira comigo o versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido,
e semelhantemente a esposa a seu marido. Para quem pensa que Paulo é machista, equivoca-se, porque ele começa com o direito da mulher. E ele diz que sexo é tanto um direito quanto uma responsabilidade na vida do casal. Notem isso. O marido concede à mulher o que lhe é devido. O que está dizendo é que a mulher tem um direito dado por Deus no casamento, na vida sexual, e esse direito é o prazer sexual. É direito dela. E cabe ao marido satisfazer a sua mulher. Mas por que isso é importante entender? Porque vocês sabem que sexo é uma coisa para o homem e é outra coisa para a mulher. Sexo para o homem é ato, para a mulher é afeto. O homem não precisa ter prelúdio. O homem já vem aquecido de fábrica. Para a mulher, diz Marabel Morgan, o sexo começa no café da manhã. Que se o marido não tratar a esposa com carinho do começo do dia, de noite tem pedra no colchão. Para a mulher, o sexo é afeto, é carinho. Tem que ter o prelúdio. Até porque a dinâmica da sexualidade feminina é diferente da do homem. O homem pode acabar de brigar com a esposa, daqui a 5 segundos ele tem a ereção e está pronto para um sexo 5 estrelas. A mulher não. A mulher não. Ela precisa ter um aquecimento lento. Desculpem da expressão, mas é claro. Alguém comparou o homem com a mulher como fogão a gás e fogão a lenha. Fogão a gás você ligou, pegou. Você aquecer. Fogão a lenha não. Você tem que botar lenha, você tem que botar combustível, você tem que soprar, você tem que fazer e acontecer. Mas depois que pega fogo, aí assa pão o dia inteiro também. Algumas pessoas dizem que a mulher é o sexo mais frágil. Isso não é verdade. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil. A mulher é o sexo mais forte. Quer ver uma coisa? A mulher tem muito mais capacidade para enfrentar dor que o homem. A dor está vindo lá na esquina, o homem já está gemendo. A mulher não. O homem tem um orgasmo, vira para o lado e desmaia, coitadinho. Não aguenta. A mulher tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, o coitadinho não aguenta de jeito nenhum. Então não é que a mulher é o sexo mais frágil. E diz o apóstolo Paulo que o homem precisa conceder a ela o que lhe é devido. Ou seja, se o homem não entender a questão do mecanismo da sexualidade feminina, ele vai entrar em campo, querer decidir o jogo nos pênaltis, sem jogar os 90 minutos. Está sendo claro para você botar a legenda? E vai virar para o canto e dormir. E a coitadinha vai ficar com fome. E eu conheço mulheres que dizem, pastor, eu finjo ter orgasmo para não ficar mais derrotada. Que eu não sei o que é isso. Porque meu marido não é sensível às minhas necessidades. Agora, notem vocês que se cabe ao marido satisfazer a sua mulher, cabe à mulher satisfazer o seu marido, e a mulher ao seu marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, semelhantemente a esposa ao seu marido. Ou seja, o papel do marido é atender à necessidade da esposa, o papel da esposa é atender à necessidade do seu marido. Vamos ao verso 4. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher, e a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. Sabe o que significa isso aí? Não faça do sexo uma arma, porque a vítima pode ser você. O que Paulo está alertando aí é para o perigo da chantagem sexual no casamento. Não pode brincar com isso. Não pode brincar com isso. Não faça do sexo um jogo, uma arma.
E agora nota uma coisa importantíssima aqui, irmãos. E vou fazer uma perguntinha muito simples e básica aqui. Quando é que marido e mulher devam ter uma relação sexual? À luz do versículo 4. Porque Hollywood passa a ideia de que marido e mulher, ou homem e mulher, estão aquecidos em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Vocês que são casados sabem que isso não é verdade. Então, quando é que marido e mulher devem ter uma relação? O texto está respondendo. Quando um dos dois tiver afim. Porque o marido não é dono do seu próprio corpo, sim a sua mulher, e a mulher não é dona do seu próprio corpo, sim o marido. E eu vou lhes dizer agora, nem precisa fazer um longo discurso para o outro entender. Basta um rabiscar de olho e todo mundo entende. Porque às vezes tem umas desculpas assim clássicas, não tem? A tal da enxaqueca, então, é proverbial. Eu tenho um colega que resolveu comprar uma cartela de cibalena. Vocês lembram da cibalena? Só os mais velhos se lembram da cibalena. Botou na cabeceira da cama e disse, porventura, se vieram enxaqueca, o remédio já está aqui. E eu posso lhes garantir que sexo não faz mal para dor de cabeça. É um santo remédio. É um santo remédio, faz bem para dor de cabeça, para pressão alta, para tudo problema. É uma bênção. Uma bênção. Deixa eu lhes dizer, eu li uma tese séria, profunda, sobre sexualidade há pouco tempo, tese de doutorado. E o autor dizia o seguinte, que nenhum exercício físico é mais completo e aciona todos os músculos do corpo que uma boa relação sexual. Ele diz que uma boa relação sexual corresponde a uma caminhada boa de 2 quilômetros. E aí, sabe qual a lição? Em vez de você ficar dando volta nos quarteirão, faça o favor de fazer o dever de casa. Vai até economizar a academia. Agora, nota o versículo 5. Vamos para o 5 agora. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Agora notem isso aqui. Sexo antes do casamento é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Não ter sexo no casamento também é pecado. Eu costumo brincar que se eu estivesse numa igreja pentecostal, eu já tinha escutado um glória a Deus agora. É bom e Deus manda. É uma ordem de Deus. E eu posso lhes garantir que estou falando de algo extremamente espiritual, viu? E notem vocês que aí Paulo entra com a cláusula de exceção. Salvo, o que vem em seguida? Talvez. Irmãos, o Espírito Santo que inspirou esse texto, com toda a sabedoria, colocou esse talvez. Vamos tirar o talvez do texto? Para ver como é que fica? Vamos ler assim o talvez? Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento. Para vos dedicar às orações, normalmente os juntados, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, se marido e mulher, num dado momento da vida, resolvessem, olha, agora nós não vamos ter mais sexo, estavam amparados pela Bíblia para não ter mais. Pronto. Há pouco tempo eu recebi, lá em Vitória, um casal. Seus mais de 60 anos. Ah, pastor, estamos vindo aqui para a igreja e tal. Eu falei, que bom, vocês são bem-vindos, etc. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Lá pelas tantas, a mulher disse, mas tem uma coisa, eu sabia que tinha. Eu sabia. Negócio é o seguinte, pastor, tem 20 anos que eu e meu marido não temos sexo. Eu quase caí da cadeira. E ela foi logo explicando, pastor, mas nós tomamos a decisão em acordo, o maridão calado. Caladão. Aí eu disse, olha, vocês têm quase idade para serem meus pais.
Mas eu posso lhes garantir uma coisa, vocês estão errados. Ananias e Safira também estavam de acordo. Estavam errados. Vamos ler a Bíblia. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez. Nem sempre quando marido e mulher estão de acordo, estão certos. Tem que ter um motivo muito sério, muito solene, muito espiritual, para vos dedicares o quê? A oração. E a única vez que a Bíblia diz, não ore demais também não. E novamente vos ajuntardes. E tem muita gente que dá uma desculpa espiritual, entendeu? Não, eu estou orando. Não, eu estou jejuando. Outros mais místicos, não, eu estou até subindo um monte. Ok, você pode orar, você pode jejuar, você pode subir um monte, mas faça o favor de fazer o dever de casa. Sabem por quê? Porque se o casal começa a criar desculpas, ainda que espirituais, para não ter intimidade, entra um elemento perigoso na jogada chamada de Satanás. E ele é perito na arte de tentar. E a brecha que ele entra, sabe qual é? A incontinência, ou seja, marido e mulher não terem intimidade sexual. Não se brinca com isso. Então Deus instituiu o casamento e Deus ordenou a relação sexual entre marido e mulher como alguma coisa preventiva de uma ação maligna. E eu quero concluir trazendo 2 alertas. O primeiro deles é um assunto que quase a literatura não trata. É o problema da frequência sexual. Coisa triste. Poucos casais crentes, inclusive, conversam sobre a sua vida sexual. Poucos. Se você conversa, você é exceção. O problema é o seguinte, Deus fez cada um de nós e jogou a forma fora. Não tem ninguém aqui parecido com o outro. Há pessoas que são superativas sexualmente. Nenhum pecado nisso, foi Deus que criou assim. Há pessoas que sexo para elas é bom, mas não é aquela Brastemp, entendeu? Há pessoas que querem ter sexo todo dia, estou falando de gente casada, hein? Todo dia, inclusive domingo e feriado. Tem outra que 2 vezes por semana já está para lá de bom, já é a cereja em cima do bolo. Só que o casal não conversa. Chegou um dia no meu gabinete um casal que eu tinha feito o casamento deles há 15 anos, líderes da igreja, dizendo o seguinte, pastor, nós estamos nos divorciando. Eu tomei um susto, claro. E o que está acontecendo? O marido bravo e a mulher mais brava ainda. E o marido diz, pastor, eu estou me divorciando porque a minha mulher não gosta de sexo. E ela no mesmo tom diz, pastor, eu estou me divorciando porque o meu marido só pensa em sexo. Aí eu brinquei com eles, pelo menos vocês estão se divorciando pelo mesmo motivo. Mas vamos entender esse negócio aí, ué. O problema dele é que ele era um cara superativo sexualmente. Queria ter sexo todo dia, inclusive até feriado, dia de chuva. Para ela, 2 vezes na semana estava bom. Para lá de bom. Mas não conversavam. A conclusão dele, minha mulher não gosta de mim. Minha mulher não tem prazer em ter sexo comigo. Eu acho que o meu corpo não atrai minha mulher. Eu acho que ela deve gostar de outro. Com a conclusão dela, meu marido não me ama, ele gosta da casca, ele gosta do meu corpo, eu me uso para o prazer dele, mas ele só gosta da casca, ele não gosta de mim. Aí sabe o que eu fiz? Pastor, tem hora que tem que ensinar matemática para o povo. Matemática. Eu falei, vem cá, vamos resolver isso aqui assim. Quer dizer que você quer ter sexo todo dia? É isso, pastor, resolve a minha vida, aí. Isso é uma bênção para mim. Tá bom. Então, você quer todo dia, ok. 7 dias da semana, 7, ok. E para você, filho, como é que é o negócio? Não, pastor, 2 vezes a semana está para lá de bom. Ah, 2 tá bom? Bom. Então tá bom. 2. 7 mais 2 dá quanto? Dá 9. Divido por meio, 4,5. Vou suspender essa média para 5. E não se fala mais nisso. Estão casados até hoje. Dá uma melhorada na média. Entendeu? Vai fazer bem para todo mundo.
A última coisa que eu quero alertar para vocês, Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos é o quê? O matrimônio e o leito sem mácula. A palavra leito significa o quê em português? Leito significa o quê? Não entendi. Hã? Cama. Cama. Só que a palavra leito aqui não é cama. A palavra leito aqui vem do grego koite, de onde vem coito, relação sexual. Até porque, irmãos, não dá para você saber que toda a cama que você deita é sem mácula. Quem já dormiu em hotel aqui? Todo mundo. Todo mundo. Quem te garante que a cama que você dormiu no hotel, 4 estrelas, 5 estrelas, 3 estrelas, 1 estrela, estrela nenhuma, era um leito sem mácula? Quem garante você que não dormiu um devasso lá? O que o texto está dizendo é que a relação sexual entre marido e mulher tem que ser sem mácula. E hoje, estatisticamente, 30% dos homens, sobretudo com o advento da internet, são viciados em pornografia. E eu vou fazer uma afirmação aqui muito complicada. Mas se eu estou diante de um auditório de mais de 200 pessoas, tem gente aqui dentro desse auditório que lida com esse problema. Pornografia. Pornografia é uma droga que escraviza, que vicia, que deturpa, que destrói, que mata. O grande problema é que a pornografia, como a droga, a dose de hoje não serve para amanhã. Vai levando a pessoa a uma degradação contínua, progressiva. Eu estava morando nos Estados Unidos no ano 2000, 2001, para estudar, quando eu recebi um telefonema anônimo de uma mulher. Diz, pastor, eu sou membro de uma igreja evangélica, meu marido é membro de uma igreja evangélica, mas o meu marido é viciado em pornografia. E ele está no último estágio da degradação. Eu não sei mais o que eu faço. Ela me disse, agora a última dele é que ele quer que eu deite com um amigo nosso para ele assistir a cena, e esse amigo frequenta a nossa casa, e é mais jovem e mais bonito que o meu marido, eu não sei mais o que eu faço. Eu disse para ela, confronte o seu marido. Se ele não se arrepender, abandone o seu marido. É melhor você ser uma mulher divorciada do que ser uma prostituta. Se você ceder ao capricho da fantasia do seu marido, você vira uma prostituta. Confronte-o. Eu jamais esperava isso, mas 6 meses depois, eu estava pregando numa igreja a 2.000 quilômetros de onde eu morava, e eu estou na fila, depois do culto, aliás, na porta da igreja, cumprimentando as pessoas. Aproxima-se de mim uma mulher de seus 25 anos, bonita, estende a mão e diz, pastor, eu sou a mulher que ligou para o senhor no dia tal, sobre tal assunto. Eu disse, e aí, minha filha, o que aconteceu? Ela disse, eu confrontei meu marido. Graças a Deus, ele se arrependeu. Pediu perdão. Deus restaurou meu marido. Deus restaurou meu casamento. Deus salvou a nossa família. Não há possibilidade de um casamento saudável onde a pornografia chega. Nenhum homem, nenhuma mulher precisa de agregar nada além deles mesmos no quarto conjugal para melhorar a qualidade de vida sexual. Qualquer introdução de películas pornográficas para tentar melhorar a qualidade sexual vai destruir a qualidade de vida sexual deste casal e arruinar a vida desse casal. E eu termino contando uma ilustração para vocês. Há alguns anos em Nova York, a capital mundial do consumo, houve uma greve dos garis. Uma semana.
A cidade ficou suja, cheia de lixo. Um cidadão teve uma ideia curiosa para brincar com a cena e se livrar do lixo da sua casa. Pegou uma caixa grande, botou todo o lixo da casa dele dentro da caixa, fechou a caixa, papel de presente bonito, papel de celofane, um laço vermelho, pegou essa caixa apetitosa e bonita, atraente, botou no porta-mala do carro, deixou o porta-mala aberto, numa rua e esquina estratégica. Passava alguém, olhava a caixa, paquerava a caixa, olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha coragem de ir embora. Passava outro, olhava a caixa, paquerava a caixa, flertava com a caixa, olhava para um lado, olhava para o outro, desconfiado, com medo, e ia embora. Até que passou um, olhou para a caixa, flertou com a caixa, namorou a caixa, olhou para um lado, olhou para o outro, tinha ninguém olhando, catou a caixa e saiu correndo para casa. Quando chegou e abriu, era lixo. Lixo. E lixo cheira mal. E lixo traz doença. E lixo torna o ambiente insuportável. Tem muita gente hoje trazendo lixo para dentro de casa. E a Bíblia diz que você não deve botar nada contaminado dentro da sua casa. Nada impuro diante dos seus olhos. Porque o projeto de Deus é que você usufrua esse banquete, mas com santidade de vida. Porque o casal, depois de uma boa relação sexual, pode levantar os braços para os céus e dizer glória a Deus, por deleite, por prazer tão maravilhoso. Mas onde entra a pornografia, tem culpa, tem pesar, tem juízo de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a usufruir o melhor de Deus na nossa vida conjugal. Que Deus nos ajude a observar os princípios para um casamento feliz. Que Ele nos abençoe. Amém.